Glórias ao nome do Senhor. Onde Jesus está, nós temos que estar bem, porque até a tristeza tem que saltar de alegria onde Ele está, amém? Podeis assentar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Aliás, Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 40. Enquanto você vai procurando, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar à frente dessas mulheres. Eu sei que eu jamais preencheria a lacuna que a missionária Cida deixou, mas é como eu falei para elas, nós somos a semente de quem semeou um dia com muitas lágrimas, e nós não podemos deixar esse trabalho parar. Nós temos que deixar florescer o que ela semeou nas nossas vidas. Aleluias. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Por isso que o tema desse ano para as irmãs é como quem sonha. Aleluias. Deixa a sua Bíblia aberta e você vai lendo o texto comigo, tá? A filha de Jairo e a mulher enferma. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única e quase de 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Amém? Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta e você vai seguindo o texto comigo. Bom, Lucas, o médico amado, ele traz nessa narrativa alguns personagens marcantes, que marcaram a história daquela época e marcam a nossa história até hoje. E um desses personagens era Jairo, o principal da sinagoga. Se Jairo era o principal da sinagoga, eu sei que alguns adjetivos seguiam ele, como por exemplo, o status de um cargo elevado, a influência que ele tinha naquela comunidade e o dinheiro que ele possuía. Bom, se ele tinha todas essas coisas, a Bíblia diz também que naquela época havia um burburinho em toda a comunidade judaica. Eles ouviam falar de um tal Jesus que estava aparecendo naquela época. E esse Jesus que aparecia, que todo mundo comentava, era um Jesus que já estava fazendo milagres, era um Jesus que já tinha confrontado a tradição dos judeus, confrontado os costumes dos fariseus e realizava muitos milagres por onde ele passava. Até chegar esse texto de Lucas 8, ele já tinha sido ungido por uma pecadora dentro da casa de um fariseu. Ele já tinha libertado um endemoniado em Gadara. Ele já tinha acalmado tempestade. Então, com certeza, todos ouviram e queriam conhecer esse Jesus. E não era diferente na vida de Jairo. Mas o problema é que Jairo era o principal da sinagoga. E sendo ele o principal da sinagoga, o que será que as pessoas iriam falar se ele fosse até Jesus conhecer o que ele dizia? O que será que os judeus e os fariseus iam falar se ele aparecesse lá no meio da multidão e confrontasse Jesus e sentasse à roda para escutar os ensinamentos do mestre? Será que o dinheiro não cessaria na vida dele se ele aparecesse lá diante de Jesus? Então eram questionamentos que ficavam na mente daquele judeu principal da sinagoga. Mas só que eu quero te dizer nessa noite que Deus sabe aonde tem que tocar para que você vá ao encontro de Jesus. Aleluias. Porque se Jesus não tocar em certos pontos da nossa vida, nós não pararíamos para ouvir Jesus falar. E não foi diferente na vida de Jairo. Naqueles dias, a filha dele, que tinha 12 anos, adoeceu. E quem é mãe e pai sabe muito bem, os filhos são para nós o nosso tesouro valioso, o nosso tesouro precioso. Com aquela menina foram 12 anos semeando na vida dela o quê?
sonhos, expectativa, esperança, ensinamentos. Mas aquela menina adoeceu. E se eu falo de um homem que tinha muito dinheiro, você não acha que ele usou todo o seu poder, o seu dinheiro, a sua influência para tentar curar aquela menina? E mesmo tendo tudo isso à sua disposição, nada resolveu. Aí ele falou: agora eu preciso encontrar quem está fazendo milagres. Aleluias. E eu te pergunto, eu faço a primeira pergunta para você nessa noite: o que é que te impede de chegar até Jesus? Aleluias. Para Jairo, o impedimento dele era o status, a influência e o dinheiro. Mas só que a Bíblia diz assim... Opa, o vento mudou aqui. Que quando ele chegou diante de Jesus, ele teve que prostrar-se aos pés de Jesus e rogar-lhe que entrasse em sua casa. Mesmo ele tendo todas essas coisas que impediam ele de chegar até Jesus, quando ele chegou diante de Jesus, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se aos pés do Senhor, reconhecendo que ele era o Senhor. Aleluias. Quem sabe você passou por tantos problemas aí fora e há muitas dificuldades de você chegar até Jesus, ou muitos impedimentos. Mas eu quero te dizer que se você chegou aqui, saiba que quando você se encontrar com Ele, você vai perceber que Ele é o Senhor da sua vida. Aleluias. Todo joelho tem que se dobrar quando chega diante da majestade de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor. E quando ele se prostra, Jesus ouve o seu clamor e resolve ir até a casa dele. E indo ele, lá no versículo 42, apertava-o uma multidão. Bom, a narrativa de Lucas para aí para contar uma nova história. Que outra história é essa? A de uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Enquanto a filha de Jairo gozou de 12 anos de alegria na vida dos seus pais, aquela mulher passou 12 anos em sofrimento. Eu quero te dizer que não importa quanto tempo você tem sofrido, não importa quantos anos, quantos dias, quantos meses, quantas semanas você tem sofrido. O que importa é que o choro, ele pode ter durado até os 12 anos, pode ter durado uma noite, tanto tempo quanto foi, mas ele vai chegar o final, porque Jesus está aqui nessa noite. Aleluias. Alegria, quando nós encontramos o Mestre, ela tem que vir na nossa vida. Aleluias. E aquela mulher, há 12 anos, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E por sofrer de um fluxo de sangue, ela foi obrigada a sair de perto da sua família, de perto da sua parentela, e ficar no arraial dos imundos. E a Bíblia relata também que aquela mulher, ela tinha dinheiro, ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, com remédios, com a medicina, e nada foi suficiente para curar aquela mulher. Aí eu faço a segunda pergunta para você: o que é que te impede de ir até Jesus nessa noite? Não importa o tamanho da dificuldade, para aquela mulher foram 12 anos de enfermidade. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus no arraial onde ela estava. E ela pensou assim: olha, eu já tentei tudo que eu podia até então. Se eu já tentei de tudo e não tive efeito, eu vou até quem estão falando. Porque esse homem, aonde ele passa, ele leva consigo milagres, ele leva a cura, ele leva a transformação, ele leva a saúde. Aonde ele vai, ele transforma vidas. Então ele pode curar a minha vida também. Só que o que impedia aquela mulher de chegar até a Jesus
é que apertava uma multidão. Irmãos, naquela época, a multidão apertava Jesus porque queria que se ele tocasse, onde ele tocasse, acontecia cura. Mas aquela mulher fez diferente. Ela pensou consigo: eu não posso tocar, porque eu estou impura. Se eu tocar nele, eu sei que eu vou ser apedrejada. Então, além da enfermidade, ela tinha sentença de impureza sobre a vida dela, que impedia dela chegar em Jesus. E ela tinha medo de ser pega, porque se ela fosse pega no meio daquela multidão pela sua impureza, ela seria apedrejada, ela seria morta. Era isso que impedia ela de chegar até Jesus. Só que ela pensou assim: eu vou fazer diferente, eu não posso deixar que ele me toque. Todo mundo está esperando receber um toque de Jesus, mas eu espero diferente. Se eu apenas tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que eu serei curada. Aleluias. Faça diferente nessa noite. Se você está esperando Jesus chegar e te tocar, toque nele primeiro, porque se você tocar no Senhor, apenas um toque, sairá virtude das suas vestes e você será curado. Aleluias. E ela continuou andando, se arrastando, até que, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Então disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Tem uma multidão aí que espera ser tocado pelo Senhor, e o Senhor fala: quem foi que te tocou? Irmão, para andar com Jesus, tem que crer no sobrenatural. Aleluias. Para andar com Jesus, tem que crer no impossível, porque era impossível ele reconhecer quem foi que tocou aquela mulher. Era impossível ele reconhecer algum rosto no meio da multidão. Só que o Jesus que eu sirvo, ele conhece quem é você, ele conhece o seu nome, ele conhece o que está acontecendo com a sua vida, ele conhece o problema que anda junto com você, ele sabe como pode te tocar, ele sabe como pode te curar, ele sabe como pode mudar a tua história. Aleluias. Você não é mais um na multidão. O Jesus que eu sirvo, ele te conhece pelo teu nome. E se for só um toque nessa noite, ele ainda assim para dizer: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Creia nisso nessa noite, na virtude do Senhor que te alcança. Aleluias. Só que enquanto ele para socorrer essa mulher, e ele diz para ela: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. O tempo está correndo na vida de Jairo. Enquanto Lucas para contar a história da mulher do fluxo de sangue, o problema de Jairo continua na casa dele. Só quem sabe disso é quem precisa de um milagre. Quantas vezes a gente não ora e fala assim: Senhor, mas eu preciso da resposta, Senhor, para amanhã. O boleto não espera Jesus, a doença não espera Jesus. Eu preciso da tua resposta. Quantas vezes a gente fica angustiado porque o tempo está passando, o tempo está correndo. Não foi isso que a irmã Maiara Crislane leu? O tempo está correndo. E na vida de quem está desesperado, o tempo não espera. Mas quem disse que o Senhor trabalha no tempo cronos? Quem disse que o Senhor se sujeita ao nosso tempo? O Senhor trabalha no tempo kairos. Um dia para Ele são como 1000 anos, e 1000 anos para Ele são como um dia. Aleluias. O ontem, o hoje, o amanhã, para Ele são a mesma coisa. Ele conhece o teu passado,
Ele conhece o teu presente, a tua angústia, o que você está passando. Ele conhece o teu sofrimento, as noites de lágrima que você tem derramado. E Ele conhece também o teu amanhã. Ele sabe o dia certo de intervir na tua história. Aleluias. E Jairo naquele desespero, porque a filha dele estava enferma em casa. E aí chega a notícia. Quantas das vezes a gente está esperando uma boa notícia e chega alguém com a má notícia na nossa porta? E chega a notícia para ele: Jairo, a tua filha faleceu. Não incomodes mais o mestre. Quantas vezes a gente não escuta, mas é em vão. Para de orar. Para quê? Para que você continua insistindo nessa oração? Para que você continua insistindo com essa pessoa? Não incomodes mais o mestre com esse assunto. Não tem mais solução. Acabou a tua história, acabou o teu sonho. Agora é só enterrar o teu sonho. Porque é isso que falaram para Jairo: a tua filha, o teu sonho, a tua expectativa morreu, enterra. Mas agora eu faço a terceira pergunta para você: em quem você tem colocado a sua confiança no dia da angústia? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas todavia nós faremos menção do Senhor dos Exércitos, porque Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação. Aleluias. Uma vez chegaram para Ezequias e falaram assim: Ezequias, você cercou a cidade, você murou a cidade, você tapou os buracos, agora as fontes estão seguras. Só que nós, o exército de Senaqueribe, estamos indo contra ti. E agora, quem poderá vos livrar das nossas mãos? E o coração do povo tremia. O coração do povo se angustiava. Quantas vezes a notícia ruim não nos deixa angustiados por dentro? E ainda o inimigo é tão astuto que ele fala assim: se você confiar no Egito, se você confiar nas outras pessoas, pode ter certeza que vai furar a tua mão, porque o Egito é como uma cana trilhada. E se você confia nesse Deus, os nossos deuses que estão na nossa terra são melhores do que o teu Deus. Mas nada abalava o coração de quem tinha confiança posta no Senhor. Aleluias. E Ezequias se pôs a orar, e Ezequias se pôs a confiar, e Ezequias se prostrou diante do Senhor e continuou firme com o seu coração. Eu confio no Senhor. Confie no Senhor nessa noite. Não importa o que falaram a teu respeito, não importa quem esteja vindo contra ti, não importa se falaram já morreu, cheira mal, pode enterrar a tua esperança. Você está andando com o dono da vida. Aleluias. Você está falando com aquele que venceu a morte. Se nem a morte o pôde parar, o que dirá desse teu problema? Vai parar você? Não vai. O Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a tua segurança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem eternamente. Oh, aleluias. E Jesus sabe como nos acalmar. Jesus chega calmamente, mansamente, no meio do desespero daquele homem e diz assim: não temas, a tua filha apenas dorme. Não temas, ainda não morreu, apenas está dormindo. Então vai o dono da vida andando com Jairo. Você já convidou Jairo para entrar? Aliás, você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Você já convidou Jesus para entrar na tua casa? Você já convidou Jesus para resolver o teu problema? Aleluias.
E entrando em casa, versículo de número 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João. Irmão, só vê milagre quem é íntimo. Só vê milagre quem é íntimo de Jesus. Aleluias. Quer receber milagre, quer ver milagre acontecendo, começa a ser íntimo de Jesus. Aleluias. Começa a chegar perto de Jesus. Começa a ter intimidade com Jesus. Aí você vai ver o milagre acontecendo. Aquilo que todos dizem que é impossível, os teus olhos contemplarão o que o Senhor irá fazer. Aleluias. Aleluias. E também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis. Não está morta, mas dorme. E as pessoas riram, porque quem é incrédulo ri mesmo. Tem coisa que não é para quem é incrédulo. Não deis pérolas aos porcos. Guarda o milagre para você. É sua intimidade com Deus. Até acontecer, guarda com você. Não fica contando para a direita, para a esquerda. Porque tem muitas pessoas que andam com a gente, mas não acreditam no que Deus pode fazer com as nossas vidas. Tem muitas pessoas que você conta os seus sonhos e a pessoa fala assim: ah, impossível isso acontecer na sua vida. Impossível você chegar em algum lugar. Você? Como é que pode? Não falaram isso de Jesus? De Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então espera e vê. Espera e vê o que o Senhor é capaz de fazer. Aleluias. Mas não seja incrédulo, como aquele general que Eliseu contou, que no dia seguinte ia ter milagre para Israel. Aquele homem deu risada e disse: mas é impossível isso acontecer. E Eliseu disse assim: você verá com os teus olhos, mas não provarás com a tua boca. Quando a gente duvida, irmãos, do que Deus vai fazer, se Deus falou, Ele vai cumprir. Se a gente duvidar, a gente não prova do milagre. Os outros provam do milagre, mas a gente não prova. Seja sábio quando o Senhor falar com você. Se Ele falou que dorme, que Ele vai ressuscitar, acredite. Acredite nesse milagre na sua vida. Aleluias. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe a mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Aleluias. Hoje Jesus está te dizendo: levanta-te. Tu que dormes, levanta-te. Sonho que está adormecido, levanta-te. Problema que está aí na vida dessa pessoa, eu te dou uma ordem: levanta-te. Pela minha palavra, levanta-te. Aleluias. O Senhor diz para você: levanta-te. Desperta. Aleluias. Hoje a ordem do Senhor para nós é sonho. Levanta-te. Muitos sonhos que estavam adormecidos, muitos ministérios que há tempo estavam dormentes. Levanta-te. O Senhor te dá uma ordem nessa noite: levanta-te. Talita cumi. Aleluias. Aleluias. E todos verão o que o Senhor realizou na tua vida, em nome de Jesus.